Fala galera, bom dia. Vamos para a live surpresa aqui. Tá vendo que amanhã não tem live às 6, hein? Bom, hoje a gente vai fazer o que a gente fez a semana retrasada. A gente fez uma avaliação aqui de uma atleta de capoeira. Hoje eu trouxe meu amigo Hélio, que é também da área, ele é personal trainer. E ele rigidez na lombar. Então hoje nós viemos aqui para corrigir esses pontos. Tá? Então, por isso que a gente vai fazer essa live. Já de antemão agradeço por ele ter aceito. Tá? Então, Hélio, se apresente aí. Fala galera, beleza? Sou o Hélio Silva aqui, amigo do Anderson. Trabalho na área também, personal training nessa parte de reabilitação de lesões, de força, performance também, esportiva também. E estou aqui para participar, né, da live com o Anderson a respeito dessa avaliação que a gente fez, trabalhando de uma maneira global, né, que influencia também nessa minha parte torácica aqui. E acredito que vai me ajudar bastante com alguns incômodos que eu tenho, também aqui na parte aqui superior. Vamos nessa. É isso aí. Galera, a gente fez a avaliação na terça e o foco era o joelho. Então a gente fez a avaliação completa. Ele estava com muita dor, estava com edema no joelho. Então a gente fez algumas manipulações de liberação na parte interna da coxa. Deu certo, só que ele ainda continua com incômodo. Só que a gente vai ver se esse incômodo está relacionado com a lombar, que pode estar acontecendo. Por exemplo, muitas vezes você tem uma dor na região da lombar, mas não significa que está vindo da lombar. Eu já falei isso aqui. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma lesão no tornozelo devido ao esporte e após essa lesão eu comecei a desenvolver uma contratura aqui no quadril, que me levou a ter uma lesão por alguns anos. Hoje eu não sinto mais dor, como eu já falei para vocês, mas eu sempre estou cuidando para que não volte a dor, né? Porque não adianta você treinar, melhorar a dor e depois continuar e parar, né? Isso aí é um processo, é o remédio que você não vai tomar. Você tem que passar o resto da vida fazendo atividade física e é o que a gente faz todos os dias, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer algumas avaliações para vocês verem, 2 ou 3, pensando em torácica e lombar, que é o nosso foco aqui nesse canal. E a partir disso a gente vai fazer algumas manipulações para ajudá-lo a melhorar essa dor no joelho. Porque a gente notou que ele tem uma retificação na cervical, na lombar, como eu tenho também. Isso você deixa a lombar um pouco mais suscetível a uma descarga axial, carga que vem de cima, né? Então, quanto menos curvatura a gente tem na coluna, mais ela sofre com essa compressão. Que é o caso dele. Então a gente vai fazer essas manipulações para corrigir, além de passar alguns exercícios para ele fazer aqui na live também, 2 ou 3 exercícios, mostrando aquele outro ponto que eu falei para vocês, que o exercício, não existe um exercício que seja maravilhoso para tudo. Primeiro a gente avalia a pessoa, aí após essa avaliação, eu vou falar, esse exercício serve para você, esse aqui vai te ajudar no que a gente precisa. E não fazer aleatório como a maioria da galera faz aí. Inclusive, eu fiz isso também, né? No início da carreira. Então, vamos lá. Eu vou pedir você ficar de frente para lá. Agora a gente vai avaliar a torácica, a rotação da torácica dele, para ver se está coerente. Você vai segurar assim, tá? O bastão. E aí o que você vai fazer? Fecha a base. E aí você vai fazer uma rotação. Não cruza não. Você vai fazer uma rotação e você vai, quando você rodar, você vai acompanhar com a cabeça. Então você vai olhar a ponta do bastão, beleza? E girar a torácica e deixar o quadril neutro. Então, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vem devagar. Vem rodando, a torácica também. Aí, volta devagar. O outro lado. Aí volta. Mais uma vez. O outro lado. Solta devagar.
E aí volta. Muito bem. Hélio, você sentiu dor em algum dos pontos? Não exatamente dor, mas a impressão é que o lado direito, como se eu sofresse um pouquinho mais. É como que... eu notei que você ainda fez uma cara feia. Como se o freio de mão tá querendo subir um pouquinho do carro. Tá. Agora, a gente avaliou a rotação torácica. A gente percebeu também, ele detectou a mesma coisa, mas a gente viu. Apesar de ele mexer mais esse lado do que esse, ele sentiu desconforto desse lado. Porque significa que ele está rodando demais para compensar e esse lado está mais restrito. A gente tem que manipular esse lado aqui para poder esse lado ficar melhor. Agora, Hélio, eu vou pedir para você fazer uma extensão, só extensão de torácica, tá? Só isso aqui. Aí você vai levar os braços aqui. Vamos ficar de lado, que eu acho que fica melhor para a galera ver. Aqui, ó, fica. Pode ser assim, pode ser cavalo, pode ser assim. Ótimo. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, só de extensão. E aí volta. Tá. Primeiro faz extensão e depois a gente faz flexão. Vai lá. Puxa o ar. Isso. E volta devagar. Agora, ajeita a posição e aí faz uma flexão agora. Aí. Muito bom. Beleza. Volta devagar. Sentiu desconforto? Não. Não? Ó, você viu o tanto que ele foi na flexão, que é óbvio que a flexão é muito mais. Então ele tem uma flexão que tá limpa. Então tá muito boa a flexão dele. Já na extensão, ele diminui, ele dificulta no início do movimento, ele sente uma dificuldade. Após ele jogar a pelve para frente, ele compensa e faz uma extensão maior. Então quando ele faz a extensão, a pelve dele vai junto, né? Então é uma compensação que provavelmente a maioria da gente que tem a restrição faz. Para poder ele chegar, ele joga o quadril à frente. Estou exagerando, né? Ele joga pouco, mas dá para perceber. Então a gente tem que corrigir esse padrão também. Tá? Mas não sentiu dor, né? Não, ótimo. Ótimo. Agora você fica de pé de lado para lá. De frente para lá, melhor dizendo. Pode chegar mais à frente. Eu quero que você faça esse movimento aqui, ó. Vai até onde você consiga ir. A perna esticada? A perna esticada. Aí. E volta. O outro lado. E volta. Sentiu dor? Não. Não? Mas você notou algum ponto diferente, estranho? Pode fazer de novo? Pode. Perceba se você acha que é a mesma amplitude que você vai de um lado e a amplitude que você vai do outro. Ó, vejam bem, vai lá, pode ir. Onde é que ele parou? Do outro lado. Aí. Ótimo. Pode voltar. Vocês perceberam que esse lado aqui, ele vai menos que o lado de lá. E aqui eu senti como se fosse querer dar uma tração nessa parte do pescoço do lado esquerdo. Aqui, ó, sabe? No início aqui. Querer. Não que é dor, mas parece que quando eu venho pra cá... Entendi. A gente tem um músculo aqui, ele sai daqui da T12 mais ou menos, e aí ele desce por aqui, ó, se junta com outro músculo aqui e vai até a coxa. Ele se chama músculo iliopsoas, né? Alguns escritores, eles falam que não há essa ligação, igual o McGill, e não acreditam muito nessa ligação, que cada um faz uma coisa. O ilho é um músculo e o psoas é outro. Mas isso é uma conversa para outro papo, nós com café. E aí o que acontece? Esse músculo é um flexor do quadril. Ele ajuda nessa flexão. Então, o Hélio, ele é ciclista. Então, muitos ciclistas têm esse músculo encurtado. A gente viu na avaliação passada que ele está com um lado tensionado. Então, provavelmente, o lado que está tensionado é que ele não está deixando ele ir muito para o outro lado. Por causa da tensão aqui, ó. Então, olha o tanto que a avaliação é importante quando é bem direcionada. Certeza que quando a gente manipular essa musculatura aqui, a gente vai ter um alívio maior para ele fazer essa amplitude toda. Mas o que é bom aqui?
Se por acaso ele fizesse essa inclinação e sentisse dor, a gente estaria testando os ligamentos aqui, ó, da coluna. Então ele não tem nenhum comprometimento na coluna. Outro exercício, senta de frente agora. Outro teste que é muito interessante a gente fazer, chama slump test. O slump test, ele serve, ele serve para a gente saber se a gente tem o aluno tem um comprometimento na raiz, em qualquer raiz. Né? A gente não sabe qual é a raiz, mas ele vai dar um positivo se ele tiver alguma contratura em algum nervo. Né? Então, fecha um pouquinho mais a base. Então, você vai fazer flexão, pode soltar a mão, você vai fazer flexão, aqui, flexão de torácica, isso, e aí levanta só essa perna. Pode levantar. É isso. Vai lá. Estica a perna. E aí? O que você sentiu? Alonga bastante posterior. Só alongou. Tá? Agora, continua aí. Agora só levanta a cabeça. Continuou doendo? Continuou alongando? Não. Diminuiu? Diminuiu. Sobe. Pode isso. Vamos esse lado aqui. Fecha. Flexiona. E sobe. Aqui a gente já notou que é diferente. Agora levanta a cabeça. Aliviou. Mas aqui pode subir. Aqui foi diferente daqui. Aqui existe um leve comprometimento, bem leve, porque quando você aliviou, quando é só alongamento, mesmo que você levante, ele vai continuar aí. Entendeu? Quando dói e você levanta a cabeça e dá uma aliviada, é porque tem um comprometimento neural. Então, dos dois lados deu positivo, só que aqui menos que aqui. Aqui deu positivaço. Por que positivaço? Porque quando a gente avalia, a gente fica olhando para a cara do aluno. E aí, quando ele fechou a cara que ele sentiu, então existe um comprometimento, principalmente do lado direito, que está levando ele. E é justamente, olha como bate, justamente o joelho dele, o lado que é machucado. Então, eu sei que não é o femoral, porque a gente já fez o teste, aquele puxando, e você não referiu dor. Então, não é. Então, a gente pode ver se é o ciático, mas também eu vi que não é, porque a gente fez a avaliação. Lembra? O SLR deu negativo. Então, mas existe um comprometimento aqui. Um ponto que me chama a atenção é que ele se referiu dor no ponto do quadril aqui, ó. Lembra? Não, foi aqui. Não, só hoje aqui. Não. Falo na outra avaliação de terça. Inclusive, eu fiz a manipulação, deu uma aliviada, mas continuou. Então, ele tem um comprometimento aqui, ó. E a gente tem que ver que comprometimento é esse. Então, isso é uma avaliação, isso eu estou fazendo pouco, porque a gente já fez essa avaliação da outra vez. Então, a gente está só mostrando para vocês como é que tem que ser feita uma avaliação para saber se realmente por exemplo, se ele tem um comprometimento, uma hérnia de disco, ou é muscular, ou é contratura, como ele treina direto, ele treina constantemente, a gente tem essas tensões musculares. Mas, por exemplo, aqui eu poderia pedir para ele andar nos calcanhares. E aí, se ele referir dor andando nos calcanhares, aí é um comprometimento na raiz. Né? Se eu pôr ele na ponta do pé, é outra raiz. Se ele agacha e sente dor, é outra raiz. Então, a gente, através dos miótomos, que são o nervo que inerva cada musculatura, a gente sabe qual a raiz, né, da lombar que tem comprometimento. Não é simplesmente pegar uma ressonância e falar assim, ó, você tem um comprometimento aqui. Porque o que você está vendo na ressonância não quer dizer nada em relação ao corpo dele. Porque muitas vezes você tem várias coisas ali e o cara não sente dor. Tá? Então, Hélio, eu vou pedir agora primeiro você ficar de barriga para cima, com a cabeça para lá. Aqui, ó, eu vou fazer só o teste que a gente fez da outra vez, que é esse aqui, ó. Joguei aqui, ó. Tranquilo? Geralmente é nesse ponto aqui, ó. Não precisa ir até aqui. Aqui seria um positivo. Se eu chegasse nesse ponto mais ou menos, entre 30 e 60 graus, e ele falou, se referir dor. Ou se eu vier aqui, ó, e fazer isso, e ele se referir dor, que já é um componente maior. Eu chego aqui, manipulo, ele aumentou a contratura aqui, né? Aumentou aqui, né, Hélio?
mais um é só o alongamento. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho algum ponto dolorido de dor aqui no quadril, referidor. Aqui, ó, achei um pontinho aqui, ó, bem dolorido, né, Hélio? Por que que eu sei que está dolorido? Quando eu passo a mão aqui, ó, eu sinto o volume aqui, ó. Ó, aí, ó. Tá vendo? Então, provavelmente é isso que está levando a dor no joelho dele. Olha onde o joelho está. Não tem nada a ver, muito a ver com a região do joelho. Está suportável aqui, Hélio? E aqui é um tendão. Ó, é o tendão que está tensionado. Provavelmente por quê? Ele é ciclista, fica muito naquela posição encolhido, fazendo manipulação, fazendo o pedal, ó, e ele faz volume muito grande, 60, né? 60, 60, 90, 100 quilômetros. Então é muita coisa. Então a gente vai fazer de leve aqui, né? Porque isso aqui dói bastante, né? Vai. Ó. Mas aqui ele pode fazer isso aqui também com a bolinha. Pegar uma bolinha de tênis, uma bolinha dura e botar aqui, ó, nesse tendão aqui, para dar uma aliviada nessa tensão. Ó, apesar que hoje tá doendo ainda, mas tá menos, né? Não, tá menos, é mais o reflexo. O reflexo. Porque eu fiz uma liberação, não vou mexer aqui porque eu já liberei ele na terça. Então eu tenho que deixar o corpo se auto-regular para depois a gente mexer. Eu mexeria daqui a uns 10 dias novamente, a gente mexeria de novo. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês, ó. E quando a gente faz uma avaliação de coluna, a gente sempre tá procurando realmente se é a coluna. Isso aqui não é coluna, isso aqui é quadril. Suportável? Entendeu? Então aqui é um ponto que a gente pode usar uma bolinha de tênis. Vou pegar uma bolinha de lacrose aí, por favor. Só para eu mostrar aqui. Aqui, ó, eu pediria, por exemplo, para ele pegar a bolinha de tênis ou uma bolinha aqui, e aí colocar aqui, ó, e ficar de barriga para baixo, tensionando essa bolinha aqui, ó, no ponto, porque a gente vai achar que o ponto, ele achou o ponto, ele segura. Tá? Dói? Aí não, só mais... Aqui. Aqui dói? Aí começa. Aqui começa, né? E a gente está bem na inserção do nervo, ó. E aqui a gente está indo de leve, porque isso dói pra caramba. Senão o cara vai ficar gritando aqui na live, não dá, né? Beleza? Então, esse é um pó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá doendo bastante, tá? E apertar muito, sim. Ó, então, a gente tem que trabalhar, tem que dar sentir. A gente tem que dessensibilizar essa região aqui, nervosa, para poder ele viver sem dor. Isso provavelmente pode estar influenciando que é o mesmo dermato, né? A direção está influenciando na dor que ele está no joelho. Apesar que agora está menos, né? Mas ainda está aí. Então ele tem. Senão, daqui a pouco ele volta. A gente manipula aqui, alivia a musculatura, daqui a pouco volta novamente a doer no joelho. Por quê? Olha onde está o ponto. Onde está o ponto? Onde é o joelho? É isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes você está com dor em uma região, mas o problema está em outra. Tá? E aí que tem questão de padrão que a gente viu, né? Que a gente tem que corrigir, que ele está corrigindo com os exercícios. Ele sabe, né? Ele é profissional. Ele já montou o esquema dele de exercício para corrigir os padrões que a gente viu. É igual no meu caso, eu tenho vários padrões disfuncionais que eu trabalho todos os dias. Esse é o ponto. Outro ponto que também tem a ver, é a questão do músculo que eu falei, que é o ilio-psoas, né? Então a gente vem aqui no ponto, ó, né, nesse ossinho aqui que a gente tem, e a gente vai fazer o teste. Ó, tranquilo, Hélio? Ou só no final? No final. Ó, só no finalzinho tá com dor. Esse músculo aqui é muito importante para quem tem dor nas costas. Por quê? Porque ele traciona, quando ele está tensionado, ele traciona as vértebras, empurrando elas trazendo elas para frente. E aí a pessoa sente dor. Quando você vem aqui e alivia essa musculatura aqui, parece que você está tirando uma dor com a mão. Então, é isso que eu sempre falo. A gente sempre fala aqui, o Hélio também é da mesma linha, é de achar realmente qual a causa, não ficar só na dor. Porque a dor, provavelmente no joelho aqui, ó, como a gente está vendo, não vai ser o ponto que a pessoa está sentindo. E aí, Hélio, de boa? Então, segura.
Então, galera, ó, isso aqui a gente faz, a gente dá em curso. A gente libera isso aqui, a gente faz isso quando a pessoa tá no curso com a gente, ou é nosso cliente. Então, mete o dedão no like aí, tá? Compartilha e segue o perfil, porque isso aqui é de primeira linha. Bora aí, não... Tranquilo, Hélio? Só tô vendo aqui. Mais um ponto? É aceitável. Ah, beleza. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou empurrando minha mão aqui, ó, na direção desse músculo. A gente pega ele de forma indireta, não é indiretamente, mas você vai no centro e você pega o ponto aqui, ó, que ele está sentindo incômodo, e aí você fica fazendo uma leve compressão aqui, ó, indo para frente e para trás, ou parado, ou para um lado e para o outro, e aí você segura e você fica olhando para ver se o que é que se ele está sentindo muita dor, porque esse músculo dói bastante quando ele está tensionado. Muito, porque eu sei, porque eu já sofri muito com esse músculo. De boa, Ed? Deixa eu ir mais um ponto aqui, ver se acho mais outro ponto. Aqui? Ou aqui? Aí. Aqui, ó, outro ponto. Tem mais um voo, aí eu estou indo nos pontos gatilhos, né? E aí eu pergunto sempre para ele. E aí, Hélio, tá doendo muito aqui? Tá. Opa, então vou aqui nesse ponto. E aí quanto mais para fora você for, é um músculo. Quanto mais para dentro você for da parte do óssea, um outro ramo, que tem um psoas maior, psoas menor e o ilíaco. Então, a gente sempre tem que procurar o ponto mais dolorido, né? Mas não está tanto. Você vê que até esse ponto melhorou, porque eu lembro que quando a gente fez a palpação da outra vez, você referiu muito mais dor que agora. Então significa que essa manipulação que a gente fez aqui, ó, de forma indireta, deu uma ajudada aqui. Ou os exercícios que você fez, né, que a gente programou. Então esse é o ponto que você tem que sempre estar de olho. Boa, boa? Beleza. Beleza, a gente dá uma manipulada aqui, tá? Não está tão tensionado, mas a gente vai aqui, pode chegar, vai vir aqui de novo, para ver se deu uma aliviada no tendão aqui. E aí? Melhor. Tá melhor? Claro que não vai sair de uma vez, mas vai dar um alívio para ele. E aí o que a gente faz? Na osteopatia a gente sempre fala isso. O corpo eles tem a capacidade de autocurar. Então você faz a manipulação e espera o corpo melhorar. Tanto que quando você vai na osteopatia, por exemplo, você não vai fazer uma consulta segunda, outra quarta, outra sexta. Não vai ter. Vai fazer uma segunda e talvez na próxima segunda ou daqui a 15 dias que você vai fazer outra manipulação. Por quê? Porque primeiro você tem que deixar o corpo se reajustar para depois você manipular de novo. Tanto que eu não vou manipular a região que eu manipulei na terça. Hoje a gente vai manipular agora a torácica, né? Vai achar os pontos que estão doloridos. Aí, ó. Ó, a rigidez nas costelas é muito interessante também. A gente não liga muito na hora que pensa, a gente não liga muito na respiração. Direito bem mais. Mas, ó, aqui a gente vê os pontos nas costelas dele em tensão, ó. Então, eu vou manipular a costela? Não. Eu peço para ele fazer um trabalho respiratório. Trabalho respiratório que eu já falei várias vezes em várias lives nossas, sobre o poder que a gente tem nas mãos, que é a respiração. Então, vou passar um exercício bem simples aqui para o Hélio, para ele fazer em casa, mas aí se vocês já fazem, dobra a perna, Hélio, para estimular, melhorar essa respiração. Por quê? A respiração, ela é tridimensional. Você respira aqui, aqui, aqui e nas costas. Muitas vezes a respiração, pelo dia a dia, a gente costuma respirar muito superficial. Então aqui, ó. Então aí você vê que a musculatura da pessoa está muito tensa. Então você vê aqui, ó. Ó a referência, ó. Não precisa de muito, não. Você vê aqui, ó. Olha, se você está olhando para a cara dele, você está vendo que ele está fazendo cara feia.
Porque essa musculatura está tensa. Ah, mas ele treina, sim, mas não é só isso. Tá? Você vê esses pontos aqui, ó, que às vezes dá até dá até uma fisgadinha. Por quê? A respiração está superficial. Então, Hélio, o que você vai fazer? Você vai puxar a respiração pelo nariz em 7 tempos. Então, vai puxar o ar, aí você vai segurar em 6 tempos. Você vai fazer uma leve apneia. Travar em 6 e vai contar 6 segundos na sua cabeça. E aí, quando você vai soltar pela boca, você vai soltar em 8 tempos. Então, 7, 6 e 8. Tá? Essa é a respiração. Então, puxa em 7. Segurem a apneia e soltem em 8. Bem devagar pela boca. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Galera, essa respiração a gente usa principalmente quando a pessoa chega com bastante dor na região, em qualquer região. E a gente percebe pela avaliação que a respiração dela está superficial. E aí a gente passa esse exercício para estimular, principalmente, por exemplo, estimular o sistema nervoso parasimpático, tirar ela do simpático, dessa agitação e trazer ela para um estado mais calmo. Então, essa respiração que ele está fazendo aqui é para quê? Para ele melhorar a expansão pulmonar aqui, a expansão torácica, e diminuir essa tensão que ele tem na torácica. Isso. Faz mais 2, Hélio. Mais 2 ciclos. Galera, se vocês tiverem dúvida sobre o que a gente está fazendo aqui, manda depois os comentários que a gente... Manda depois no direct que a gente tira todas as dúvidas, tá? E se você tiver interesse de ter um acompanhamento desse aqui, mesmo online, a gente tem vários cursos, várias consultorias que a gente aplica com várias pessoas, partes do mundo. Como eu já falei aqui, a gente tem alunos na Inglaterra, Estados Unidos, Estados Unidos a gente não tem mais, já voltou, França, Inglaterra, Portugal, tá? Então, se você está longe, a gente consegue treinar você aí e fazer tudo isso que a gente está fazendo, mas de forma um pouco mais diferente, beleza? Então, continue, segue o perfil, tá? Depois o Hélio vai deixar o perfil dele, que ele faz muito exercício hairstyle, é bem interessante, e vai ajudar também após você sair da dor. Você vê que a respiração é bem tranquila, tá? Eu estou conversando, mas se fosse no dia a dia aqui no estúdio, a gente estaria mais tranquilo e deixando o aluno respirar. E mete o dedão no like, beleza, Hélio? Então você vai fazer essa respiração também, tá? Agora, Hélio, o que você vai fazer para mim? Você vai ficar de barriga para baixo. Vou dar uma olhada na torácica. E aí eu vou fazer as manipulações. Se você quiser tirar... qualquer coisa eu te pergunto. Galera, agora o que a gente vai fazer aqui? Eu já percebi que ele tem uma restrição na torácica aqui, que é muito comum na gente, tá? A maioria das pessoas tem, só que a gente tem que corrigir. Então, ó, quando você empurra o dedo aqui, aqui vai, mas é rígido, mas vai. Aqui já não vai tanto, e aqui não vai tanto. Então, essa região aqui, ela está mais tensa, não está hipomóvel, está se movimentando pouco. Então, eu vou pressionar aqui, vou pedir perguntar para ele se ele vai sentir referidor na vértebra, que eu vou direto na vértebra. Dor, Dor? Sentiu? Aqui? Aqui também? Ó, então ele se referiu dor nessa região, ó. Então, aqui, ele tem um ponto de dor. Então, a gente tem que corrigir esse ponto de dor e ver, a gente vamos manipular aqui, vamos ver se ele vai ter uma melhora. Tá? Esse é o ponto. Então, a gente já achou aqui. Então, isso a gente tem que corrigir. E esses pontos aqui. Ah, não está causando dor. Não está causando dor na torácica, mas pode estar... na torácica, mas pode estar seguindo. Ele está mudando o padrão de movimento dele para poder não sentir dor. Tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que mexer. Vou procurar outros. Doendo, você avisa. Ó, aqui já nada. Depois eu vou olhar a cervical, vou olhar em outra posição. Então, esse é o ponto. Então, a gente vai fazer uma leve manipulação. Ó, com o dorso da mão, é bem tranquilo. Hélio, senti dor.
tá? Então a gente vai manipular aqui, ó, para dar um alívio nesse ponto. Então, ó como tá rígida a torácica dele, ó. Ó. Não pense que eu sou diferente não, tá, gente? Também sou muito rígido aqui na região. Vira e mexe, eu tenho que pedir ajuda aos universitários. Então, ó, aqui a gente está fazendo uma manipulação bem indolor, tá? Dando mais mobilidade a toda a torácica. E depois a gente vai retestar para ver se funcionou. Lembrando que o ponto é aqui, ó. Passa um pouquinho aí. E aqui a gente vai fazendo pequenos bombeamentos, bem tranquilo, não estou botando muita força aqui, só para ajustar a musculatura e dar mais movimento na região que está hipomóvel. E aqui a gente vai manipulando até sentir que cedeu aqui, ó. Já começou a melhorar aqui o padrão. Isso aqui a gente não está botando força, a gente não quer achar petróleo, é bem de leve. Tá? Então, se você quiser precisar disso, você tem que procurar um fisioterapeuta. Tá? Não pode botar uma pessoa que não saiba fazer, porque isso você pode se machucar. Vou fazer do outro lado agora, senão ele vai ficar manco. Ó, olha a diferença daqui para a região aqui onde a gente já manipulou. Que está bem rígido, tanto quanto estava antes. O outro lado. E aqui a gente vai manipulando, fazendo pequenas pressões. A ideia aqui é mexer nos processos transversos da cervical, da vértebra, e não propriamente em cima da vértebra. Do Hélio. Tá de boa? Então você vê que ele não está sentindo dor. E aqui a gente vai manipulando toda a torácica. Você vê que eu estou mexendo só na torácica. Estou mexendo em mais nada. Por quê? Porque o foco é aqui na torácica. Do Hélio. Ótimo. Para fazer uma técnica que eu gosto bastante, inclusive que faço em mim também, é essa aqui, ó, muito boa para você soltar essa musculatura. Do Hélio. Aqui, ó, tô usando o quadril dele como alavanca, ó,
E aí eu vou manipulando toda a região aqui, ó, a torácica, para ganhar. O outro lado. Esse lado é bem mais solto, né? E aqui a gente vai manipulando. Agora ele, barriga para cima. Então, galera, se tiver alguma dúvida, tá? Só mandar aí que a gente tira as suas dúvidas e informa para vocês a melhor forma de você tratar. Agora a gente vai fazer Faça um pouquinho para cá. Aí. Eu fiquei mais alto. Vai cruzar aqui, ó. De leve. Eu vou dar uma leve manipulada aqui, ó, só para tirar uma tensão aqui. Essa máquina é muito boa para mim porque eu sou muito alto. Vamos dizer o contrário. Puxo o ar, solta. Doeu? Ótimo. Fazer do outro lado. Eu tenho que usar um step porque essa máquina é muito alta. E a única técnica que eu acerto que sai nessa é essa aqui. As outras técnicas eu nem tento. Confortável? Puxa o ar. Solta. Agora barriga para baixo. Agora a gente vai retestar se a vértebra dele se ele tá aí na referindo dor. Tá? Sério? Dor. Menos. Ó, melhorou um pouquinho, mas ainda tá aqui, ó. Eu percebo que ainda tá, ó. Então dá para entrar um pouquinho mais ainda. Existe uma outra técnica, mas não dá para fazer nessa maca, que seria uma maca mais baixa, que seria em flexão. Eu traria mais você para cima, né? E aí eu usaria para soltar isso aqui, mas já deu para soltar um pouquinho mais. Mas eu ainda estou sentindo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o suco? Então, ó, tá dolorido. Ele falou que ainda está referindo dor, mas menos do que antes. Só que existe mais uma técnica que a gente pode usar para soltar aqui, mas não dá para fazer nessa marca que é alta. Agora, eu vou pedir para você ficar de... Não, pode ficar aí. Deixa eu olhar logo a coluna. Dói? Desse lado aqui ou desse? Uhum. Licença aqui. E aqui dói? Não? Aqui eu estou vendo a parte do quadril dele, tá? A gente já fez a avaliação lá na torácica, identificou quais os pontos, a gente vai retestar que ele vai fazer de novo. Todas as intervenções que a gente faz, a gente gosta de reavaliar na hora. Ah, mas se não deu certo, beleza, a gente deixa lá. Mas a gente já sabe que não deu, a gente sabe o que está acontecendo, porque não adianta nada você fazer a manipulação, porque muitas vezes você não, por exemplo, não cavitou, que é quando instala, não cavitou, mas não significa que não funcionou a técnica. Segurei ele. Se doer, você avisa. Eu vou usar a mesma manipulação aqui embaixo, ó. Apesar que o Hélio tem um quadril solto, hein, Hélio? Quadril de dançarina é outro nível. Porque o meu amigo, o meu é um pedaço de pau. Tá doendo?
Dor? Sentiu? Vê se ainda tá. Tá doendo? Não? Aqui? Aqui ainda? Ó, ainda tá sentindo ainda? Aí, então vou manipular mais um pouquinho. Agora eu tô aqui, ó, no ponto da dor que ele sente. Tá? Então agora ele tá referindo bastante dor aqui. Então eu tô lá no ponto. Eu tô usando uma outra técnica que é a digiopressão. Aqui eu poderia também usar aquela bolinha lá. Aquela bolinha como você e ele mesmo fazendo nele. Ele deita, coloca a bolinha na região, tá? E aí refere dor. E aí ele mantém. Dor? Mais suportável? Mas aqui tá mais. Tá? Aqui tá mais. Então aqui a gente vai segurar aqui, ficar 30 segundos, 1 minuto, segurando a pressão até essa musculatura, até essa dor ir diminuindo. Beleza? Então, galera, não deixe de seguir o perfil, compartilha com aquela pessoa que precisa ver essa avaliação, para quando você chegar no fisioterapeuta, você entender o que precisa ser feito. Se você quiser um acompanhamento nosso, também é só mandar uma mensagem que a gente entra em contato com vocês. E a gente tem vários programas que um deles pode te ajudar. Beleza? Então, segue o perfil, compartilha e mete o dedão no like aí, porque o rapaz está sofrendo, não pode sofrer à toa aqui, né? Tem que botar ele para... Tem que valer a pena essa dor dele aqui. E aí, Eri? Muito dor? Suportável? Já está melhorando. Já que ele vai ao corpo, vai... melhorar a mobilidade da coração, trabalhar a estabilidade do coração, já passou de fazer. Então, esse é o ponto. Então, eu estou falando várias vezes. Bom para todo mundo. Para cada pessoa, é um trabalho diferente. Eu preciso de estabilidade moral. Eu preciso de mobilidade. Eu preciso trabalhar bastante, mas nem tanto mobilidade para a vida. Eu é extremamente difícil, não tenho mobilidade, sempre que eu estou treinando, eu faço um trabalho de mobilidade. Eles estão falando, aleatório. Eu vi isso aqui na internet, vou fazer. Pode dar certo? Pode. Mas também pode dar errado. Rapaz, não pode confiar no outro. Toda vez que fala uma situação, a gente quer. Mas não funcionar. Funcionar, faz outra técnica. A gente está, tem que fazer o teste. Agora, a menos, não sai. Mas não saiu. Mas aqui, vou falar para ele, ó, vou treinar, vamos pegar a bolinha e vamos manipular e vamos trabalhar a estabilidade máxima ali. Assim, com mobilidade, fazendo estourar. Agora, eu me ponto é a principal dele, muita questão do café. Só que o que acontece? O Hélio tem muito café, então o café dele é bem associado. Então, o que a gente pensa, que até que pensou outra vez, ele tem que ir mais para a musculatura e usar outras musculaturas que relacionam com essa musculatura. Olha aqui.
Agora eu vou dar uma olhada no cervical dele. E a cervical eu posso mais fácil. Eu posso mais. Então, aqui, ó, eu tenho a mobilidade do lado, a mobilidade. Aqui, ó, você já percebe que é mais maleável. Olha aqui, ó, fazer mais força para esse lado aqui, ó, já tem que esse lado aqui. Pode ser a musculatura aqui, sabe? Aí eu procurando. Aqui no processo digital, vai achar. Aí eu vou olhar, né? Vou olhar. Já sofri, já muito. Então, o que vai mexer? Só a parte muscular. A torácica, talvez. E aí eu saio, capacitei, vai ficar, ele sai manipulando para cervical, vai ser um protocolo. Ação manipulando cervical. Eu nem precisava. Não avaliou, só por exemplo, se eu manipular a cervical é aleatório, porque ele não precisa. Agora, depois de eu estou com o dedo, aqui eu estou tirando, pode causar. Pode não ver se está